Olá, bom dia, tudo bem? Começa aqui o programa Cafezinho no WC, o seu programa de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui no blog O Cafezinho e também nas outras páginas que compartilham o programa com a gente, como é o caso do blog Botando Pilha, do meu amigo Rodrigo Pilha. Você pode começar a partir de agora a compartilhar esse conteúdo para a gente ampliar o debate. Bom dia para Paulo César Alvarez, que chegou agora. Bom dia para Janaína Miranda. Bom dia, Janaína. Bom dia, Rosimeire Valença. Bom dia, Camila Govedice. Bom dia para Bete Garcia. Bom dia. Bom dia, José Antônio Alves, que já está assistindo. Silvana Salvador. Bom dia, Silvana. Bom dia para todo mundo que está chegando. Vou botar aquela musiquinha de espera, né, para a gente ir compartilhando. Rômulus, grande Rômulus, bom dia, Rômulus. Sofri o maior bombardeio aí, Rômulus, porque cobrei o básico, né, que falassem sobre a soberania nacional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É uma diversão, né? Vamos lá. Bom dia, Eden Lourdes. Bom dia, Cicleide Cassiano. Bom dia para todo mundo. Olha, fim de semana foi bom? Então, bom dia, Dulce Helena. Bom dia, Nandaton Garcia. Romilce Álvares, perdão. A Cicleide Cassiano outra vez, né? Olha, o programa Cafezinho no WC de hoje tá bastante movimentado, hein? Tem o Luiz Cláudio, que já entrou agora. E Luiz, bom dia. Tentei ligar para você no Skype, mas não deu conexão. Procure um lugar legal para o sinal ficar melhor, tá bom? Pois é. Então, eu utilizei uma estratégia que eu sempre utilizo para os meus clientes. Eu, dessa vez, utilizei para o meu público. Aí você começa a compartilhar aí, eu vou compartilhar por aqui também. E eu vou explicar aqui como é que se trabalha a comunicação, tá? Eu utilizei ontem, aqui no Cafezinho, uma estratégia que a direita utiliza o tempo todo e você não percebe que é utilizado por ela. Então, ao invés de ficar comentando se a ração de Dória é boa ou não para a saúde, ao invés de ficar comentando a candidatura do Luciano Huck, ao invés de ficar comentando outras coisas que não tem nenhum interesse para o nosso lado, que não tem nenhuma finalidade para o nosso lado, eu peguei quem? A maior figura da política brasileira, que é Lula, e cobrei dele algo que ele não tinha colocado no discurso. Ou seja, eu forcei as pessoas a assistirem ao discurso de Lula, ao mesmo tempo em que eu fiz com que as pessoas refletissem sobre outras coisas. E essa mesma pegada foi muito bem vitaminada pelo blogueiro, jornalista fantástico Ismael Moraes, que também cobrou de Lula que ele falasse mais sobre o pré-sal e Petrobras. Então vamos falar sobre isso também aqui, né? Então compartilhe o vídeo a partir de agora. Janaína Pardi chegou. Carlinhos PJ ou Carlinhos? Estava sumido, Carlinhos. Foi a pensão judicial, Carlinhos. Maria Cristina Melo, José Alexandrino. Muita gente boa chegando. Compartilha aí o programa, eu vou compartilhar agora com Botando Pilha, só para explicar. Então, eu fiz um comentário sobre a ausência do tema pré-sal e soberania nacional do discurso de Lula, onde ele falou sobre coxa e peito de frango. E aí eu fiz uma crítica assim, contundente. Claro, eu sou eleitor, sou cidadão brasileiro, não sou alienado político. Eu sempre votei em Lula, em Dilma. Acho que o antes e o depois provam que eu votei certo, né? Mas, assim, o pré-sal está acima de qualquer idolatria por uma pessoa. A fulanização da política ela é danosa, porque você deixa de debater os verdadeiros objetivos da política para você ficar debatendo fama e aspectos humanos. A política vai muito além de tudo isso. A política vai muito além de tudo isso. Então, ao fomentar esse debate, eu trouxe muitas pessoas que concordaram comigo. Cristina Isse chegou, estava sumida Cristina. Manuel Alves também chegou, bom dia.
Então eu trouxe pessoas que concordaram comigo e trouxe pessoas que discordaram de uma maneira extremamente produtiva, pessoas que discordaram de mim de forma respeitosa. Outras não, outras chutaram o pau da barraca, não esperava coisas diferentes de algumas delas, mas o importante é que o debate veio para o nosso lado. Eu puxei o debate para o que interessa, a nossa pauta. Eu não vi ninguém aqui do nosso lado discutindo se Huck é candidato. Teve até uma pessoa que me pediu opinião, mandou uma mensagem, só vi hoje pela manhã, sobre uma campanha da Globo, de que 100 milhões de pessoas assistem a Globo. Qual era a minha opinião sobre isso? Então eu vou falar também sobre isso agora. O que é que eu acho de 100 milhões de pessoas assistindo a Globo? A Globo encerrou o debate que dizem que é necessário para a comunicação social. Não é? Quando a Globo estufa o peito e diz quem gosta de mim me assiste, quem não gosta de mim me assiste, ela está dizendo você tem que me engolir. Sacou a jogada? A Globo está dizendo só eu mando nesta zorra. Então a Globo, e ela está certa nessa informação, ela detém o monopólio da comunicação, ela esnobou. Ela disse ao público que quem gosta dela assiste e quem não gosta tem que assistir, porque não tem outra opção, porque ela é a dona da comunicação social brasileira. Essa é a nova campanha da Globo na subliminaridade. Então o que acontece? Eu trabalhei sim a subliminaridade com você, que pensa que sabe de subliminaridade, mas não sabe. Eu trouxe o debate de Lula para o pré-sal, para ninguém ficar discutindo Dória, Luciano Huck e Globo. Foi essa a minha intenção, foi essa a intenção que eu fiz aqui no blog O Cafezinho, que tem grande audiência, e deu certo. A despeito de algumas ofensas pessoais, algumas coisas que falaram sobre a minha pessoa, eu tenho a dizer o seguinte: eu amo você que gosta de política séria. Eu abomino quem idolatra pessoas, quem critica o bolsomínio e quer criar a figura do lulominion, certo? Não é para ficar escrevendo só Lula 2018. A gente tem que saber o que é que Lula vai fazer. A gente tem que saber o que é que Lula quer. Porque a Globo, que cuspiu ontem na sua cara, dizendo que se você não gosta dela, tem que assistir mesmo assim, tem culpa de Lula e Dilma nessa história também. Entendeu? Quem sou eu para falar de políticas como o combate à fome, à miséria e tanta coisa boa? Quem sou eu para falar, não é, de um governo que eu sempre votei, apoiei e vou continuar votando e apoiando? Quem sou eu? Eu não seria insano, não é, nesse nível de tentar tirar aqui o mérito de quem tem mérito. Agora, eu não posso dizer a você que eu assino embaixo para qualquer coisa que seja feita por fulano ou beltrano na política. Inclusive Lula, que é o meu candidato, desde que eu me entendo como gente, desde 1989, que eu votei e apoiei Lula. Não é? Desde lá eu votei e apoiei Dilma. Então, mas isso não faz de mim um lulomínio. Eu não sou um lulominion. Eu não fico escrevendo só Lula 2018, que isso é coisa para quem vota em Bolsonaro 1918, porque não tem mais nada para falar. Eu tenho para falar assim: Lula, fale do pré-sal. Pré-sal. Eu tenho sim. Lula, fale sobre nióbio. Tem brasileiro que não sabe o que é nióbio. O Brasil detém mais de 93% das reservas de nióbio, que é simplesmente quem fabrica praticamente tudo do setor da aviação. O Brasil detém praticamente tudo. E não é o Brasil que ganha com a exploração. Você sabia disso? É sobre isso que eu estou falando. É sobre o brasileiro conhecer a riqueza do Brasil e lutar para que ela seja revertida em políticas sociais. E que políticas sociais não seja um recorte histórico do partido A, B ou C. Seja um projeto de nação. Seja um projeto de governo. Se você não entende isso e acha que minha crítica a Lula foi a pessoa do Lula, não foi uma crítica política, você não está preparado para assistir este programa. Você pode continuar escrevendo Lula 2018, eu dou o maior apoio, mas você é um lulominion. Não discute política.
Você idolatra Lula. E a idolatria é uma burrice do cacete, inclusive a religiosa. Certo? Ninguém fala sobre nióbio no Brasil. Aqui fora as pessoas falam mais sobre o nióbio. Eu vim saber o que era nióbio fora do Brasil. Certo? O pré-sal é o grande motivo da invasão a que o Brasil está submetido. Certo? O pré-sal é o motivo dos agentes da CIA estarem dentro da Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. É isso. E você acha que criticar Lula porque ele falou em frango, em peito e coxa de frango, porque, como uma mulher me falou no comentário, aquele público não entende de política. Em qualquer país que eu viajo pra caramba. Eu acho que eu conheço mais de 62 países. Eu estava fazendo recentemente umas contas, eu conheço mais de 62 países. Em todos os países onde eu vou, eu converso com pessoas simples, pessoas de um nível mais elevado. E essas pessoas simples, a pessoa da faxina ali, não fala comigo sobre qualidade de vassoura. Fala sobre salário, fala sobre as condições de trabalho, fala sobre a riqueza do seu país, sobre o potencial do seu país. No Brasil, as pessoas estão discutindo se o cabelo de Dória é engomado, se ele usa botox. Eu quero lá saber disso. Eu quero saber do nióbio, eu quero saber do pré-sal. Porque é isso que está acima de qualquer político. Porque tem que ser política de Estado e não política partidária. Certo? Então, eu quero dizer a você que me criticou, dizendo que eu sou isso e aquilo, que eu não sou isso e não sou aquilo, que eu estou lhe ajudando. Eu fiz você pensar. Eu sei que às vezes é muito ruim ter que pensar, mas eu sou essa mosca que pousou na sua sopa. Eu fiz de propósito, para você não ficar comentando sobre Dória, que não é nada. Que não é nada. Que está tendo que contratar agências de inteligência, de internet, para criar fakes, para falar bem dele. Porque Dória perdeu para a abstenção. Ele perdeu para os votos brancos e nulos. Ele é o resultado da negação da política. Ele é o resultado dessa coisa de escrever Bolsonaro 1918 apenas, Lula 2018 apenas. Ele é o resultado disso, de não discutir nióbio, Petrobras, pré-sal, BNDES, Selic. É isso. Eu sou esse cara que traz a Selic para o seu café da manhã. O pré-sal. Então eu desejo um dia pré-sal para você. Não diga hoje eu te amo para o seu amor. Diga, eu pré-sal você todinho. Você é o pré-sal da minha vida, para que ele entenda a riqueza, a grandeza do pré-sal. É isso que eu quero trazer no programa de hoje. Vamos começar com vinhetinha agora, para eu trazer o Luiz Cláudio, esse fera que está aqui já na linha, ansioso. Tá? O cara está aqui, assim, numa ansiedade, chega a estar nervoso para falar. Mas você vai falar, Luiz, calma aí, espera aí. Vamos, toca Raul! Vá sempre a ficar lá no chuveiro com vergonha. Essa é a música do Raul Seixas, Paranoia. A música que eu toco aqui para abrir o programa Cafezinho no WC. Esse programa que é transmitido de segunda a sexta, das 6 da manhã até às 6h30. Mas agora eu tô chutando o pau da barraca. Eu tô invadindo mesmo, tô passando de meia hora todo dia no programa. Eu tô invadindo o seu WC, eu não vou contar nada pra ninguém. Você pode fazer o que você quiser aí. O que me interessa é falar sobre pré-sal, sobre política, sobre nióbio. Vamos criar Nióbio Brás? Já pensou? O dinheiro do nióbio todo pra gente, ao invés de ir pra só a família do Itaú, só pra algumas pessoas. Bom dia, Tássia Camargo. Bom dia. Bom dia para todo mundo, bom dia para você que está chegando agora, para quem não assistiu ainda o programa, Marcelo Neves, bom dia para todo mundo que está chegando. Olha, eu vou conversar agora sobre um assunto muito chato, que foi um episódio ocorrido lá em Goiás, quando um adolescente de 14 anos de idade, armado, invadiu a escola e matou 2 pessoas e provocou uma comoção nacional. E para falar sobre um assunto tão delicado, eu quero começar dizendo, como eu fiz aí na abertura do programa, eu quero começar dizendo que eu quero que o Luiz Cláudio, que é o meu parceiro aqui, Luiz Cláudio Moura, ele é psicanalista e ele vem todo dia de segunda-feira para comentar comigo as questões da mente humana, individual e coletiva, né?
ele pode nos ajudar, mas ele vai comentar apenas 50% desse problema. Porque os outros 50%, eu tenho certeza que ele já identificou comigo, com você que gosta de política. 50% do problema em Goiás devem ser creditados ao acesso à arma. A liberalização da arma dará nisso. Escolas, universidades, cinemas e outros ambientes sociais com aglutinação de pessoas sendo invadidos por pessoas com problema psicológico ou não, com má fé ou não, planejado ou acidental, alcoolizado ou não, mas pessoas armadas. Então, o primeiro problema é ter o acesso à arma. Esse problema não se discute, mesmo que o Luiz discorde de mim. Eu já lhe digo, Luiz, bom dia, 50%. Quais os outros 50%, Luiz? Porque para mim, 50%, eu acho que você vai concordar, é o acesso à arma. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Consegue me ouvir bem? Uhum. Consigo sim. Você é baiano também? Você torce para quem, Luiz, lá na Bahia? Eu sou tricolor, né? Ah, então olha pra minha xícara aí, ó. O Bahia ontem jogou duro contra o Vitória lá, 2-1. E o Vitória tá lá. Eu vi. Pois é, tá lá na zona. Não, mas não é bom que caia, não. Tem que um abraço, um abraço meus amigos que torcem pro Vitória. Eu tenho um primo chamado Charles, que ele vive mandando gozação comigo sobre futebol. Ele torce pro Vitória. Ninguém é perfeito. E quem torce pro Bahia também não tem essa moral toda pra falar, mas tudo bem. Né? Mas eu mandei ontem um abraço tricolor pra ele. Ele riu muito. O bom da rivalidade na Bahia, né, Luiz, é que a torcida não quer se matar. A torcida faz gozação. Exatamente. A torcida na Bahia faz gozação um com o outro e sai para tomar cerveja, sai para jogar bola, todo mundo dando risada junto, não é verdade? Exatamente. Exato. Isso, é muito bom. E eu acho que serve para pensar algo que, primeiro, antes da gente começar o tema que você propôs, eu queria te parabenizar por me sentir aqui vingado, por assim dizer. Porque isso que você passou, quando você estava comentando sobre a crítica que você fez à análise política, ao viés político escolhido pelo Lula, que não foi uma crítica ao Lula, mas à discussão que deve ser pautada nesse momento, tanto que ontem ele já falou sobre isso, e eu te dou os parabéns, porque eu acho que sua análise é bem precisa diante desse fanatismo. A gente critica tanto os bolsonaristas, esse pessoal que não pensa. Bolsominions. Exato. E acabamos, por vezes, incorrendo no mesmo erro, que é essa coisa dessa análise fanática e de torcedor de futebol, né? Que é diferente. Política não é futebol, não é torcida de futebol. Então, parabéns, eu concordo contigo. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa pensar mesmo, e pensar muito. Não simplesmente eleger um ídolo, um deus que está acima de qualquer crítica. Isso é um absurdo. Pois é, eu concordo e já expus aqui meu pensamento. Sou grato por uma pessoa do seu nível, né? Reforçar esse pensamento da importância do debate político e não da idolatria de seres humanos. Né? Porque a política é feita por pessoas, isso é verdade. Mas a fulanização da política, ela favorece, no caso específico do Brasil, aos famosos. Favorece aqueles que a grande mídia que pode lançar uma campanha dizendo: se você gosta de mim, você tem que me assistir. Se você não gosta, você tem que assistir do mesmo jeito, porque ela detém o monopólio. Então ela pode lançar Luciano Huck para ser candidato à presidência da República. Então isso é política e as pessoas não percebem. Então eu prefiro debater política, democratização da comunicação social, a riqueza do pré-sal, a riqueza do nióbio, tudo isso convertido. Porque eu não acho nada engraçado ver o norueguês, já antecipando as festas do Natal, vão ter o melhor Natal de todos os tempos na Noruega. Eles já estão lançando essa campanha. Mas com dinheiro que é brasileiro, porque deram a ele, por 1/3 do valor, o maior campo de petróleo, que é o do Carcará. Entendeu? E as pessoas nem sabem da existência desse poço, não sabem nem o nome do poço, de uma riqueza que é brasileira, que é do brasileiro. Aí ficam discutindo o nome. Eu não quero discutir a fulanização da política.
Hoje Lula começa uma jornada fantástica em Minas Gerais, certo? Começa uma fantástica jornada. Eu vou até antecipar para vocês, Luiz, já que você mudou o tema. Eu tenho uma gravação, essa vai ser ao vivo. Eu tenho uma gravação, não, eu tenho um depoimento do Desmoronando. Desmoronando, ficou sabendo que Lula tá indo para Minas Gerais e ligou. Ele sempre liga para a esposa. Aí ele falou: amor, você viu a última do sapo barbudo? O sapo barbudo agora já está no Sudeste. Daqui a pouco, amor, ele vai estar aqui no Paraná. Estou com muito medo, amor. O sapo barbudo tem muita força. Então, falei aí, né? Você já sabe de quem é que eu estou falando. Do Desmoronando, ele né? Ligou pra Rô, né? Ligou pra Rô. Então, Luiz, por que é que um adolescente de 14 anos pega uma arma e sai matando pessoas? Então, eu prefiro a análise que você fez primeiro. Porque quando tem esse tipo de incidente, de crime, essa situação violenta, extremamente violenta, é natural que a gente fique procurando explicação. É natural do ser humano procurar explicação para uma questão dessa. E surgem muitos especialistas, se você for olhar reportagens e tal, sempre aparecem especialistas, principalmente psicólogo, que adora dar palpite em tudo, com uma sanha diagnóstica, né? E tentando explicar. Eu arrisco dizer que nem o autor do ato, ele sabe bem os motivos. Ele é o único que pode falar sobre isso. A gente pode especular, a gente pode falar muita coisa sobre essa questão, sem necessariamente fechar uma verdade sobre isso. Então, é muito mais interessante pensar que diabos uma arma estava fazendo na mão desse sujeito. Uhum. É muito mais interessante pensar o que acontece, porque parece, repito e insisto nessa palavra, aparentemente, um crime de ódio, um atentado contra o outro. Os motivos, eu repito, só esse sujeito pode falar. A gente não tem como dizer sobre isso. Seria leviano qualquer tipo de análise nesse sentido. Contudo, eu acho que a gente pode pensar que sociedade é essa? Porque eu acho que, de certa forma, os crimes, a criminalidade, ela reflete um pouco de como anda a sociedade. E perceba como pode parecer exagerado, mas como esse crime faz pensar em como a nossa sociedade tem de vida. Eu prefiro pensar muito mais por aí do que pensar esse ato exatamente. Que se articula com o que você estava falando um pouco sobre essa coisa do outro. É um atentado ao outro. E sendo um atentado ao outro, claro que de uma maneira muito mais dramática, muito mais violenta, mas, na raiz, essa coisa de olhar o outro como uma ameaça e responder de maneira violenta, guardadas as devidas proporções do ato, mas em sua raiz, no cerne da questão, está o que você disse, que é essa questão onde o outro se apresenta como uma grande ameaça e um rival, um inimigo, e se articula na política. Né? Um fanatismo, por assim dizer. Né? A resposta que você dá de maneira extremamente violenta a alguém que é diferente, é um crime contra a diferença. Certo. Luiz, mas tem uma questão aí que está sendo colocada em debate, você é psicanalista, melhor do que ninguém para poder comentar isso. Luiz, essa questão do bullying, você acha que os mecanismos de inibição dessa prática também estão frágeis e contribuem para iniciativas como esta? Isso sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho como afirmar se trata de bullying, porque hoje em dia chama qualquer coisa de bullying. Eu era perturbado na escola, perturbava também, e não era dessa maneira. Acho que existem alguns critérios para se chamar de bullying. E eu não sei se nesse caso, não vi depoimentos, eu estava pesquisando depois que a gente falou sobre a pauta, e não vi nesse caso uma questão para poder afirmar categoricamente. Isso no que diz respeito ao caso. Contudo, isso não impede da gente pensar a análise do quanto não tem mecanismos para pensar essa questão. Tá? Uhum. E nesse caso, não sei como afirmar, mas sim, concordo contigo no diagnóstico de que essa questão é pouco levada em consideração. Trabalhei em algumas escolas, seja
palestras ou conversa com professores, eles não sabem muito bem como lidar com isso. Mas, ainda assim, eu insisto que tem aumentado, e isso de maneira considerável, a falta de identificação com a diferença. Isso entre os jovens, desde criança, a falta de alteridade, que é por assim dizer. A constituição do sujeito, na constituição do sujeito, o quanto a alteridade tem faltado. E isso somos nós, mais velhos, nossa sociedade, que está ensinando, por assim dizer, para essas crianças que o outro, que o diferente, ele deve ser evitado, ele deve ser extirpado. Sei lá, seja pela sexualidade, seja por a questão da raça, da cor, o diferente. A diferença ela deve ser anulada, tem que ser igual. Né? E aí surge esse tipo de violência. O bullying é uma manifestação desse tipo de questão. Uhum. Agora, Luiz, para concluir a nossa conversa sobre esse importante tema, no Brasil existe uma bancada chamada Bancada da Bala, que defende o acesso à arma para todo cidadão brasileiro e defende também a redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Você acredita que esse episódio de Goiás, que aconteceu uma semana depois daquele episódio nos Estados Unidos, onde houve um massacre, né? Onde um cidadão matou dezenas de pessoas, você acredita que isso tenha sido o encerramento de um debate que já tinha nascido com cara de derrotado e apenas pelo momento dramático que a política brasileira vive, onde uma cleptocracia ocupada também por analfabetos políticos e pessoas raivosas levam para o debate absurdos como escola sem partido, redução da menoridade penal, o regresso da escravatura, etc. Você acha que é um tiro na expectativa do acesso à arma e da redução da maioridade penal como solução para alguma coisa? Eu espero que possa ser. Mas para isso é necessário uma análise séria sobre isso. É por isso que eu gosto de desviar do foco da patologização dessa questão diagnóstica, porque aí vira uma coisa do sujeito, aquele sujeito que tem um problema e que fez isso. Não, quando na verdade a discussão que interessa é justamente essa que você está falando, que é quem colocou a arma, como esse garoto teve acesso a essa arma. Né? Uhum. Então, se tiver uma análise séria, sim. A discussão tem que ser muito mais alteridade versus ódio. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque me parece que a sociedade está vivendo, nós estamos vivendo em grande escala como esse crime, mas em pequena escala como o que você passou nos comentários que você sofreu, que responde a mesma coisa. Um ódio à diferença. Pois é. Nesse tipo de cenário, é muito comum que a gente tenha mais violações, né? Infelizmente, se a gente pega, sei lá, um Bolsonaro, um Aécio Neves, veja como a sociedade reflete bem isso. O Aécio passou a campanha inteira numa campanha de ódio e veja no que deu, qual foi o resultado. E aí a gente pega um Bolsonaro que surfa nessa onda, uhum. Né? Nesse estado, esse sim, patológico. Né? Pois é. E ele vai surfando nessa onda, então é muito perigoso. Com certeza. Mas nós comentamos aqui recentemente que o ódio é um sentimento catártico. Ele não se mantém, não é, no seu apogeu o tempo todo. Ele é uma coisa que as pessoas sentem por algum momento e reagem com o ódio, com a ira, com esses sentimentos negativos. Ninguém consegue viver nessa, só se for realmente uma sociedade totalmente doente. Né? E talvez isso explique aí o sucesso de Lula nas pesquisas eleitorais, o declínio dos demais que estão aí, que adotaram esta linha política, né? Com base no sentimento ruim, despertando nas pessoas a rivalidade negativa. A rivalidade negativa, porque existe rivalidade positiva, isso é importante que se diga, né? Sim, claro. Então você acredita que é nessa linha aí que também que a gente possa trabalhar esse problema específico? Acho que sim, o Lula é um conciliador, né? Uhum. Por mais que tenham incitado o contrário, mas o Lula sempre foi um conciliador, desde os seus atos
pessoais e tal, não conheço o Lula pessoalmente, mas tenho notícias, até os seus atos públicos. O cara foi presidente que conseguiu, de alguma maneira, conciliar interesses bem difusos. Então, eu penso que a figura do Lula é uma figura que encarna isso, de certa forma. Eu não sei quais os efeitos, mas a esperança, enquanto esperança, eu acho que a figura é ele. Perdão. Repita a última frase. Não, enquanto esperança, eu acho que ele encarna essa figura. Muito bem. Pois é. Ô Luiz, eu sou muito grato a você por acordar muito cedo, numa segunda-feira, não é? Você sabia que hoje é o dia do aviador? Não sabia. Pois é, hoje é o dia do aviador. Parabéns a você que desenvolve essa atividade tão nobre, né? E que tem uma importância muito grande. Parabéns, hoje é o dia do aviador para você que é aviador ou que só tem simpatia pela atividade. Parabéns também. Um bom dia, um dia e uma semana pré-sal para você, tá bom? Muito rica, tá bom, Luiz? Obrigado, meu cara. Um bom dia para você e um bom dia para todos. Ok, muito pré-sal na sua vida. Grande abraço, Luiz. Tchau, tchau. Eu conversei com o Luiz Cláudio Moura, que é uma pessoa fantástica, né? E de uma inteligência singular. E trouxe pra gente aqui uma perspectiva muito mais política do que do campo da psicanálise. Essa questão do porte das armas, da redução da idade penal para 16 anos, não é? Tudo isso está nesse crime, nesse crime não, nesse episódio reprovável lá de Goiás. É onde um adolescente de 14 anos pega uma arma e mata os colegas na escola. Então, se você um dia pensou que a solução era ter arma, você viu que não é. O que acontece é que estão tirando o emprego do brasileiro, estão querendo dar arma ao brasileiro para que eles se matem e querem aumentar o número de presídios, para que eles virem escravos dentro dos presídios. E até fora agora, né? Querem liberar a escravatura no Brasil. Pois é. Então, o programa Cafezinho no WC continua aqui até as 6h30. Ah, não, já passou de 6h30, já são 6h32. Nossa senhora. O negócio tá voando por aqui, né? Daqui a pouquinho o Eduardo Zeck volta pra gente dar descarga, tá bom? Mas a gente vai continuar o programa. E o programa de hoje, esse tema aí do Luiz, eu tinha separado essa música aqui. Vamos lá? Essa daqui, ó. Vamos lá? Quem gosta dessa música aqui é o Rômulus. Pois é, esse é o hino brasileiro da bancada da bala. Quer que o Brasil seja isso, só rap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 á, ratatatatatatatá. O negócio deles é tiro, né? Enquanto eles comem caviar e batem continência lá nos Estados Unidos para a bandeira dos americanos. É isso que eles querem. São os bonitinhos que enganam só a eles mesmos e os bolsominions, né, que ficam escrevendo somente o nome do imbecil e o ano da eleição, né? Então eu botei essa música aqui para a gente dar uma relaxada, porque segunda-feira muita gente tem uma dificuldade enorme de sair da cama e a gente precisa dar esse gás aí para que todo mundo fique feliz na segunda-feira, né? Bem, o programa de hoje é anunciado lá na descrição do programa. O programa anunciado é... Eu já falei aqui com o Luiz Cláudio sobre esse episódio onde 50% do problema lá em Goiás para um adolescente de 14 anos ter invadido uma escola e matado 2 colegas. 50% do problema devem ser atribuídos o acesso à arma, tá bom? Isso é uma questão, assim, que não dá para discutir. Os demais, o Luiz Cláudio descreveu aqui com a precisão cirúrgica habitual dele. Eu quero falar com você agora sobre a delegada Macarena. A delegada Macarena, ela tem uma necessidade enorme de ser esquecida pela morte do reitor Cancelier da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, ela se alimenta pelo desejo
Ela se alimenta do desejo de aparecer. Então, o que foi que ela fez? Ela processou o jornalista Marcelo Auler, que é, inclusive ele escreve aqui, ele é um dos editores para publicações na página do Cafezinho. E porque o Marcelo Auler descreveu quem é ela. Então, eu não vou falar muito sobre ela, porque senão ela vai estar tendo benefício das coisas que ela pratica. Quando um jornalista que busca a verdade é processado, a gente percebe que o cerceamento, ele é real. Certo? Então, a delegada Macarena vai ser sempre lembrada aqui nesse programa por ter sido responsável direta pelo suicídio do reitor Cancelier da Universidade de Santa Catarina. Não tem perdão para você, Macarena. Sim, Macarena, seu nome para mim aqui. Bom dia, Minerva Silva, chegou? Bem-vinda. Minerva, volta pro grupo, deixa de onda, hein? Nem pensar em sair. A delegada Macarena, ela quer Macarena porque ela quer aparecer. Ela não ouviu o Cancelier, ela humilhou o Cancelier, ela, em conluio com uma juíza, conduziu este senhor respeitável, e não é porque morreu, não é? Humilhou, fez revista íntima, impediu que ele regressasse às dependências de uma universidade que ele lutou para que fosse forte e que estava entre as melhores do Brasil durante a sua gestão. E ele deixou uma carta onde ele deixou claro que o suicídio dele era um alerta a esse tipo de abuso de autoridade. Não foram essas palavras, não preciso repetir ipsilíteres, não é? Mas ele fez isso. Então a delegada Macarena, que agora processa jornalista, ela quer continuar na vitrine, porque ela tem uma necessidade enorme. Eu acho que o Luiz Cláudio precisa voltar um dia para o programa aqui para falar mais sobre pessoas como a delegada Macarena, o Desmoronando, esse povo aí que fica... O cara lá que tem nome de remédio, né? Que pensa que tem o WhatsApp de Jesus Cristo para praticar a lei. Então, esse pessoal aí que tem necessidade de aparecer precisa ser lembrado pelos erros que comete, e não como popstar. Porque a justiça, a polícia, Ministério Público, STF, precisam trabalhar em silêncio, trabalhar para o bem da sociedade, trabalhar em defesa da igualdade, onde as leis são respeitadas, a Constituição é respeitada, e não dá eco a essa fulanização. Eu vou repetir muito isso hoje. Fulanização é o que acontece no Brasil. Ninguém está discutindo justiça no Brasil. As pessoas estão discutindo Sérgio Moro. As pessoas estão discutindo se Gilmar Mendes disse eu te amo mais vezes do que Aécio. Isso não é justiça, isso é fulanização. Você traz o nome do cidadão para uma instituição. A instituição é maior, é mais forte. É por isso que eu digo, é preciso debater política e não apenas o nome do político. Eleição é uma coisa, minha gente. Política é outra muito mais ampla. Eleição está dentro de um espectro muito maior chamado política. A gente tem que debater política. Quando a injustiça é praticada, isso é política. Certo? O Mariel está lembrando aqui, delegada não é paga para trair o país. Concordo, Mariel. Não é paga para trair o país. Ela que deu nome a essa operação fajuta,
chamada Lava Jato, que é plágio, inclusive, das Mãos Limpas da Itália, com um detalhe, o juiz da Mãos Limpas disse, se fosse na Itália, o Desmoronando jamais poderia ser acusador e juiz ao mesmo tempo. Ou seja, ele até para plágio ele é fraco. Certo? Pois é, o Luiz Cláudio, que acabou de conversar comigo, está lembrando, o suicídio do reitor se assemelha ao ato de Vargas. Foi um ato contra o justiçamento, contra o fascismo. Concordo. É sobre isso que eu estou falando. Então, Macarena, processe jornalista. Processe. Porque quem é processado, quem é perseguido por este recorte histórico do golpe no Brasil, está recebendo medalha de honra ao mérito por ter peitado essa estrutura podre. Eu estava acompanhando no Brasil 247 a entrevista do almirante Otton e ele falando que a prisão dele atendia aos interesses internacionais. É isso que é política, é isso que é politizar uma prisão. Parabéns ao almirante Otton, esse sim é herói. Sabe por quê? Não entregou, enquanto ele esteve à frente da Marinha, ele não entregou o projeto submarino à CIA como queriam. Temer chegou, deu golpe e entregou. Mas o almirante foi preso, não entregou, foi torturado psicologicamente, torturado na sua honra, torturado em tudo, mas não entregou. Entendeu? E sai como grande. Sai como grande. E agora ele está lutando, sabe por quê? Por justiça. Está politizando a perseguição contra ele. Parabéns. Não é ficar aqui contando se eu aguento mais tortura do que você. É transformar uma prisão injusta num ato político. Está faltando isso. Transformar a injustiça em um ato político. Foi isso que o Cancelier fez quando doou a própria vida por esta luta. Por isso que eu aqui prefiro defender um Cancelier que morreu, que deu a própria vida para que esse assunto entrasse em debate, a ter que debater os telefonemas pelo WhatsApp de Gilmar e Aécio. Porque isso, minha gente, não é política, isso é fofoca. Isso é fofoca. Eu não vou ficar aqui debatendo fofoca. Cancelier foi injustiçado, não suportou a humilhação iniciada pela delegada Macarena. Doou a vida para que a gente debatesse isso. Eu quero que você me lembre, toda segunda-feira, Wellington, fale sobre o Cancelier. Eu vou ter o maior prazer de toda segunda-feira lembrar de alguém que deu a vida para que a gente tenha uma justiça justa e não essa bagaça, como diz lá na Bahia, que está aí. Isso é uma vergonha. O Careca, que era advogado do PCC, estava batendo boca no Twitter com cidadãos que estavam cobrando dele uma postura ética. É essa a justiça. Você acha que eu vou debater isso? Isso é justiça? Isso é política? Isso é fofoca? Isso é fofoca? Não esperem de mim o baixo nível da agressão pessoal. Esperem de mim o elevadíssimo nível do questionamento. O que é que você está fazendo na condição de pessoa pública? Você está defendendo o Brasil? Você está defendendo os brasileiros? Você só está pensando em eleição? Você está jogando para a galera? É isso? Vai ser candidata, Macarena? E você que é político, está debatendo o pré-sal? Está debatendo o nióbio? Está debatendo isso? Se está, parabéns. Se não está, você é só mais um que engrossa a campanha da Globo. Se você gosta da Globo, você assiste a Globo. Se você não gosta da Globo, você tem que assistir a Globo, porque só existe a Globo, a gente é que manda nesta zorra. É isso que a Globo está dizendo todos os dias na sua casa. Isso é política. Democratização da comunicação social. Sacou? Por que é que eu critiquei o peito e a coxa de frango de Lula? Porque é o pré-sal que dá um galinheiro toda semana para todo brasileiro comer sem precisar fazer contas.
Os noruegueses estão aqui celebrando aumento de salário para todo mundo com petróleo do Brasil. E você está aí me criticando porque eu questionei a ausência do pré-sal no debate político. Vá procurar o que fazer. Entendeu? Quem sou eu e quem é quem no Brasil ou no mundo para questionar a grandeza de Lula? Lula é único e falo isso todos os dias aqui. Agora, uma crítica a uma omissão de Lula, querer rotular quem eu sou, o que eu não sou, né, como algumas imbecis tentaram dizer, isso é muito baixo. Sabe por quê? Porque você só sabe escrever aí, ó, Lula 2018. Você é uma Lulominion. Você não quer falar sobre pré-sal, sobre Petrobras, sobre BNDES, sobre um Estado forte. Você deve ser daquele tipo que investe na Bolsa de Valores e é assalariada. Ou tem uma pequena empresa e pensa que é empresária. Faz contas para, né, para pagar, se vai pagar a internet ou a TV por assinatura. E critica quem quer levantar o debate sobre pré-sal. Eu desejo a você uma semana pré-sal, uma semana maravilhosa, rica, mesmo você falando essas bobagens sobre mim, porque é pré-sal que importa, é nióbio que importa. O resto é Macarena, o resto é Gilmar, é Alexandre de Moraes, é Moro, é Luciano Huck, é Dória, é esse debate de merda que querem botar na sua cabeça como debate político. Não é. Não é? Não vou tocar música não para não dizerem que eu estou plagiando, mas vou botar aqui o karaokê. É? Porque aí não censuram o programa depois, na hora da reprodução. Só pra você lembrar, né? Se joga, Macarena! Quer aparecer, vai virar dançarina, Macarena, do Faustão. Tá bom? Quer aparecer, Macarena? Vai ser atriz da Globo. Tá bom, Macarena? Baila teu corpo, alegria, Macarena. Tá bom? Dale a tu cuerpo, alegria, Macarena. Que tu corpo es para darle alegria. Tá bom? Tchau, Macarena. Um grande abraço para você, Macarena. Marcelo Auler, minha solidariedade a você, jornalista sério, que procura investigar as coisas e denunciar. Esse é o papel do jornalista, tá bom? Não vai ficar aqui entrando no coro daqueles que idolatram a fulanização. Você, Marcelo, está buscando o correto. Como um policial, como uma delegada deve trabalhar. Você está de parabéns. Tá bom? Minha total solidariedade ao seu trabalho sério. E ao cancelier que doou a vida, eu faço mais uma vez uma saudação de respeito por este ato de coragem. É isso. Falei já sobre o episódio em Goiás, falei sobre, de certa forma, sobre o pré-sal, sobre Lula, sobre a delegada Macarena. Esse é o programa Cafezinho no WC, que vai ao ar de segunda a sexta, das 6 da manhã às 6h30. E eu sou muito grato a você por ter compartilhado o programa. Eu lembro que o Miguel do Rosário, que é o nosso colega, editor-chefe aqui do blog, vai ministrar um curso para blogueiros. Se você tem interesse em ser blogueiro, aprenda com um dos melhores blogueiros do Brasil, que é o Miguel do Rosário. Tá bom? Procure informações aqui mesmo na página de ocafezinho.com para que você possa aprender, porque todo mundo tem que ser blogueiro, todo mundo tem que discutir política, todos os dias. Valeu? Eu quero mandar um abraço para você que compartilha o programa, que curte a página do Cafezinho, do Botando Pilha, e as outras páginas como a do próprio programa, Cafezinho no WC, a minha página, Wellington Calazans Debate. Para você, para Tássia Camargo, lá em Lisboa, assistindo, acompanhando o programa. Obrigado, Tássia, você está sempre aí acompanhando. Muito obrigado. Obrigado a você que valoriza o debate político e que, quando discorda de mim, discorda com respeito. Não tenta personificar o debate. Não tenta trazer frustração pessoal para o debate. Você fala sobre pré-sal, sobre nióbio, sobre peito ou coxa de frango também. E quero desejar boa sorte a Lula nessa investida em Minas Gerais, que o mineiro saiba recebê-lo
com a grandeza que você tem, Lula. Como nordestino soube, o nordestino que ele recebeu tão bem, você que é nordestino e que sabe muito bem por que o nordestino vota em você, consiga trazer para outros lugares, levar para outros lugares, essa grandeza que você tem como líder político. E que o assunto soberania nacional entre na sua pauta. Que o assunto pré-sal nunca saia da sua pauta. Que Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e todos os outros bancos de fomento que eu não citei, eu peço desculpas, Eletronuclear, Eletrobras, sempre, Lula, estejam na sua pauta de discussão, porque o Brasil tem que ser dos brasileiros. É isso que eu desejo para você que está me acompanhando agora. Uma semana pré-sal, que você tenha pré-sal no almoço, pré-sal no café da manhã, pré-sal no jantar, pré-sal na escola, pré-sal na saúde, porque pré-sal é tudo de bom. É tudo que eles escondem no debate, no PIG, e que nós, que somos nacionalistas, devemos lembrar que existe. Certo? Uma semana pré-sal com fortes doses de nióbio para você, tá bom? Tudo de bom. Amanhã, às 6 da manhã, estarei de volta com mais um programa Cafezinho no WC, sem idolatria. Sem idolatria. Mesmo adorando Lula, como eu adoro, certo? Sendo eleitor dele desde 1989, fazendo campanha para ele. Nunca fui filiado ao PT, mas sempre defendi. Fiz campanha para Dilma, perdi amigos, fui expulso até do WhatsApp da família por conta disso. Mas estou aqui defendendo. Mas defendo o pré-sal. E não preciso de Lula para isso. Defendo o nióbio para o brasileiro. E não preciso de Lula para isso. Eu preciso de Lula como líder para trazer o povo para discutir política. E não coxa de peru e frango. Porque sem emprego, sem uma soberania nacional, não vai ter coxa de frango, nem peito de frango, não vai ter nada. A gente precisa lutar agora para construir uma nação. Porque estão destruindo essa nação. Excelente dia, uma semana pré-sal para você, um dia pré-sal para você com doses fortíssimas de nióbio, tá bom? Se você acha que isso é engraçadinho e que é uma coisa bem banal, você não entendeu a grandeza do pré-sal, do nióbio e a grandeza de defender o Brasil soberano. Soberania. Vá lá no dicionário e busque essa palavra, você vai entender o que é que eu defendo, tá bom? E diga não à fulanização. Porque quem tem a máquina de propaganda é o outro lado. Se você fica só escrevendo nome de candidato, o outro lado vai escrever muito mais, porque tem muito mais força. Tanto que a Globo está dizendo que se você gosta dela, assiste ela. Se você não gosta, tem que assistir. Vocês vão ter que me engolir. É isso que a Globo está dizendo a você. Tá bom? Vamos quebrar o monopólio da comunicação social. Vamos defender uma comunicação social democrática, onde todos possam ter voz. Inclusive eu aqui, humildemente, no cafezinho, discordando da maior autoridade política da América Latina, que é Lula. Porque ele não falou sobre pré-sal no momento em que eu queria que ele falasse. Porque no momento em que, como disse o Rômulo na sexta-feira passada, 3,3 trilhões de reais estão indo para as mãos dos gringos, se a gente ficar nessa apatia. Então vamos lutar em defesa do Brasil e dos brasileiros, tá bom? A fulanização só faz mal, porque as pessoas são fugazes. Nós vamos passar, mas o Brasil vai continuar com o país. Já existiram pessoas grandiosas como Getúlio Vargas e outros nomes, não já? Eles passaram, o Brasil continua. Então, Lula vai passar um dia, a gente tem que discutir o Brasil. E se Lula hoje é esse instrumento que ele, na sua força, no seu poder, na sua inteligência, na sua capacidade de mobilização, traga o povo brasileiro para a defesa dos assuntos brasileiros. É isso que eu cobro. Tá bom, Lula? Não deixe que os puxa-sacos que batem no seu ombro, falando bobagem, contaminem você somente com peito e coxa de frango. O brasileiro precisa discutir pré-sal, nióbio, para a gente poder derrubar esse monopólio da comunicação e todos os monopólios que são impostos por uma elite que não pensa no Brasil, não pensa no brasileiro. Bom dia, um dia pré-sal com altas doses de nióbio para você. E todo o pré-sal dessa vida para você, tá bom? Pré-sal é amor, pré-sal é escola, é igualdade, é felicidade, é tudo de bom. Nióbio é tudo isso, desde que seja para o brasileiro. Vamos defender? Convido você para esse desafio. Até lá, até amanhã, às 6 da manhã.